Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Neste trimestre, que iniciaremos hoje, estudaremos a revista que foi escrita pelo pastor Alonso Castro Colares Júnior, com o título A Centralidade de Cristo. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. No botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, não esqueça de deixar também o seu comentário, assine o sino das notificações e compartilhe aí para o grupo de WhatsApp da sua igreja e para os seus amigos também. Toda semana nós estaremos publicando aqui uma nova lição para estudarmos juntos. A lição de hoje é a lição de número 1 e que traz o título E Todos os Anjos o Adorem. E que tem o texto base em Hebreus, no capítulo 1, do versículo 1 ao 4, o qual estaremos lendo aqui neste momento para a introdução da nossa lição. E o texto, ele nos diz assim: Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Bem, irmãos, o objetivo da lição dessa semana é o de apresentar Jesus Cristo como o Filho de Deus, superior aos anjos e central para a fé cristã, com o intuito de encorajar a perseverança da nossa fé nessa nova aliança por meio dele. Também neste estudo, nós veremos as características da carta aos Hebreus e a superioridade de Cristo. Pontuaremos aqui sobre a autoria e o destinatário e também o propósito dessa carta de Hebreus. Vamos expor a superioridade de Cristo em relação aos profetas e também iremos mostrar a superioridade dele em relação aos anjos nessa lição. Mas antes, no entanto, eu quero agradecer aos irmãos que têm nos enviado mensagens de todo o Brasil e não somente da área da Convenção Batista Fluminense. Eu quero mandar aqui o meu abraço em especial para a Nilza França, ela que é da Igreja Batista Central de Trindade, em São Gonçalo. Meus cumprimentos também vai para a Lúcia Regina, da Igreja Batista Boas Novas, de Jardim da Gláucia, em Belfor Roxo. Um abraço aqui para o pastor Marcelo Farias. Meu abraço agora vai para a Cecília Silva de Andrade. Ela pertence à Igreja Batista Rocha Eterna, em Seropédica. Um abraço também para o pastor Luiz Antônio dos Reis, daquela querida igreja. Um abraço para Carlos Alberto Neri, Trindade, e para a Edneide Mariano, que também tem aí nos acompanhado aqui pelo nosso canal. Quando você mandar aí o seu recado, não esqueça aí de colocar
de onde você é e qual a igreja que você pertence. Bem, irmãos, quanto à lição desta semana, como vimos, iniciaremos aí o estudo à carta aos Hebreus, que dará enfoque à excelência de Cristo. Por meio de Cristo, Deus ele revelou-se de uma forma especial e definitiva ao seu povo. Não há necessidade de revelação diferente a esta, quanto relação à pessoa de Deus e do seu propósito para a vida humana. Como retratado por Lucas no capítulo 24, versículo 26 e 27, quando afirma que, porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então essas palavras registradas no Evangelho de Lucas parece até expressar bem aí o conteúdo da carta aos Hebreus. Por isso, nós desejamos encorajar você a refletir sobre a relevância da vida de Cristo e da sua obra para a nossa salvação. Essa tão grande salvação foi estabelecida por Deus desde os tempos eternos e foi completada por Jesus na plenitude dos tempos. Portanto, estudaremos, conduzidos pelo autor da carta aos Hebreus, sobre a obra de Cristo e a sua centralidade para a nossa vida eterna. Nessa lição introdutória do nosso estudo da carta aos Hebreus, queremos iniciar dizendo que, assim como todos os escritos da Bíblia, essa carta é também um documento especial. Em nenhum outro documento do Novo Testamento você vai encontrar um apelo exortativo tão forte como nessa carta. Isso possuía aí uma razão de ser, pois os crentes hebreus davam sinais de enfraquecimento espiritual e até mesmo o risco de abandonarem a fé. Era, portanto, urgente admoestá-los e também para que eles pudessem perseverar. Jesus, a quem o autor mostra ser maior do que os profetas, maior do que todas as hostes angelicais, maior do que Arão, Moisés, Josué e até mesmo os céus, é nosso grande ajudador nesta jornada. A carta aos Hebreus é um sermão sobre o sacerdócio de Jesus Cristo. A Bíblia, ela nos exorta e nos faz enxergar que nós atravessamos tempos difíceis, onde o nome de Jesus tem sido contestado. Os homens são cruéis, são detestáveis e rejeitam sempre as questões da fé em Cristo Jesus. A humanidade, a cada dia, tem se tornado soberba e os seres humanos estão amantes de si mesmos, blasfemos, desafeituados, profanos, sem amor para com os bons e mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, como bem aí registrou Paulo em 2 Timóteo 3, 1 a 4. Assim, a carta aos Hebreus traz uma palavra de alerta, de encorajamento e de esperança aos crentes que vivem a presente realidade espiritual. É sobre esta preciosa carta que estudaremos a partir de hoje neste trimestre. E desta maneira chegamos ao primeiro tópico da nossa lição e que traz o título Autor e Data. Autor e Data. Neste tópico, nós estaremos estudando sobre quem escreveu a carta, quando ela foi escrita. E neste desenrolar,
surge aí a seguinte pergunta ao estudante desta tão importante escrita: mas afinal, quem escreveu a carta aos Hebreus? Essa é uma pergunta antiga e que remonta ao terceiro século depois de Cristo. Nos tempos antigos, alguns atribuíram a autoria da carta ao apóstolo Paulo. Outros atribuíram a Barnabé. Mas ainda outros indicaram que poderia ter sido Lucas ou até mesmo Apolo. Na realidade, a carta aos Hebreus não revela o nome do seu autor. Por isso, esse fato fez com que surgissem inúmeras controvérsias em torno da sua autoria. É certo que os cristãos primitivos sabiam quem realmente tinha escrito. Todavia, já por volta do segundo século da nossa era, já não havia mais o consenso quanto a isso. Clemente de Alexandria, no final do segundo século, ele atribuiu ao apóstolo Paulo a sua autoria. Contudo, ao afirmar que Paulo a escreveu em hebraico e que Lucas o teria traduzido para o grego, passou a ser duramente questionado, porque Paulo ele tinha um domínio muito bem da fala grega. As razões são basicamente duas. O texto de Hebreus é um dos mais rebuscados do Novo Testamento grego, e não parece ser aí uma tradução. Por outro lado, o estilo usado na carta não parece ser aí de forma alguma de Paulo. O certo é que somente Deus sabe quem é o seu autor. Por outro lado, o fato de ter a sua autoria desconhecida em nada vai diminuir a sua autoridade e importância. A base de sustentação para sugerir ter sido Lucas ou Apolo como prováveis autores seria o estilo da escrita da carta aos Hebreus, de apresentar diferentes significativas em relação ao estilo dos escritos paulinos. Mas, segundo estudiosos, a forma da escrita aos Hebreus sugere um autor com uma forte erudição e também um domínio do idioma grego. Todavia, isso tudo é mera especulação. E, na verdade, somente Deus, como falamos, e também os destinatários, os primeiros daquela carta, tinham a ciência sobre a sua autoria. Evidentemente, a despeito da autoria ser de um desconhecido, não se trata de uma carta anônima, ou de que o autor ele não desejasse ter o seu nome revelado para outras pessoas. Parece óbvio que os irmãos que foram os destinatários daquela carta sabiam quem era o autor. Por exemplo, no capítulo 13 de Hebreus, no verso 19, o autor ele pede aos irmãos que orem com insistência para que ele lhe seja restituído o mais depressa possível. Então podemos perceber que Timóteo, provavelmente, o companheiro de jornada do apóstolo Paulo, era também conhecido, tanto pelo autor da carta como pela igreja, de modo que, em breve, se fosse possível, o autor iria ver aquelas pessoas a qual a carta é destinada. Quanto à data em que a carta foi escrita, a própria menção a Timóteo, no final do capítulo 13, é uma evidência de que os destinatários a recebem ainda nos tempos dos apóstolos. Outra evidência sugere que foi até mesmo antes da destruição do Templo de Jerusalém nos anos 70, porque na era de Cristo, pois o autor ele faz uma menção aos sacrifícios da antiga aliança, em grande parte da carta. E, entretanto, ele não menciona o acontecimento crucial aí da história dos judeus, que foi a destruição do Templo de Jerusalém.
o que sugere que os sacrifícios de animais no templo, conforme está descrito no Antigo Testamento, ainda poderiam ser uma realidade no tempo em que a carta ela foi escrita. Quanto aos destinatários, não há dúvida de que a carta aos Hebreus ela foi escrita para cristãos judeus. Deve ser observado que essa carta ela foi endereçada a uma comunidade específica de cristãos e não a um grupo indeterminado. O autor, ele conhece o público a quem ele está endereçando o seu conteúdo, o seu texto, e espera até mesmo encontrar-se com eles, como podemos ver aí em Hebreus 13, no versículo 19 e versículo 23. Onde viviam esses crentes é um ponto debatido pelos teólogos, baseados aí na expressão os da Itália vos saúdam, registrado em Hebreus 13, 24. Muitos eruditos argumentam que esses crentes se encontravam fora de Roma, a capital do Império Romano. Mas uma coisa também nós podemos verificar no transcorrer deste nosso estudo, neste trimestre, é de que esta carta aos Hebreus também fala ainda hoje para os crentes da nossa época. E dessa forma, irmãos, chegamos ao segundo tópico da nossa lição de hoje, e que traz o título O que podemos esperar da carta aos Hebreus? O que podemos esperar na carta aos Hebreus? Neste tópico, procuraremos entender o motivo pelo qual o autor de Hebreus ele escreve esta carta aos seus destinatários. Ora, o propósito da carta fica bem notório em seu texto, que é para encorajar aos irmãos a permanecerem firmes na fé e sobre os perigos de abandoná-la. Podemos, no estudo da carta, observar que Hebreus ele combina instrução com exortação. De fato, essa carta ela possui uma grande carta exortativa. Ela exorta os crentes a terem ânimo, a terem confiança e fé em um tempo marcado pela apostasia. Muitos pereciam e também até estavam desanimados com a oposição que a nova fé vinha sofrendo. Em razão disso, estavam voltando às antigas práticas judaicas. A carta, portanto, ela exorta estes crentes a suportarem as pressões, as perseguições, lembrando a eles que não haviam ainda derramado sangue pela sua fé, de acordo com Hebreus 12, 4. Essas palavras continuam ecoando nos dias atuais, quando muitos crentes demonstram apatia e falta de fervor espiritual diante de um mundo hostil. Deste modo, nós podemos ver ao longo de toda a carta o autor expressando essa preocupação em relação aos irmãos hebreus. Nesse sentido, a carta ela é, de certa forma, uma obra apologética. É uma linda sustentação da eficácia da obra de Cristo e também da promessa de que por meio da fé nós obteremos o descanso de Deus na glória eterna. Há uma só declaração ao longo do livro que parece ser de propósito, quando ele declara: irmãos, peço-lhes que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu lhes escrevi é pouco. Está registrado assim em Hebreus 13, 22. Mas o que transparece em todo o livro é o desejo de demonstrar a superioridade do Senhor Jesus sobre tudo quanto existe
e a superioridade de sua obra sobre o sistema sacrificial levítico do Antigo Testamento. E assim fica claro nos versículos iniciais. Deste modo, a nova aliança inaugurada por Cristo era superior à antiga aliança, estabelecida por intermédio de Moisés no Monte Sinai. Portanto, voltar aos princípios da primeira aliança seria um grande retrocesso espiritual. Assim, a carta dá a nos entender. Com efeito, o autor da carta aos Hebreus, ele quer mostrar que a melhor aliança foi estabelecida agora e de uma vez por todas. No desenvolvimento da sua argumentação, o autor que nos quer aí fazer que a gente compreenda que a aliança estabelecida por Jesus é melhor, porque somente por meio dela é que, enfim, poderemos ter o nosso pecado perdoado de uma vez por toda e para sempre. Assim, podemos perceber claramente o anseio do autor por encorajar a fé dos cristãos hebreus nas promessas de Deus cumpridas na vida e na obra de Jesus. Ao lermos Hebreus, encontramos nesta carta uma série de exortações que, na verdade, são palavras de encorajamento do autor aos seus leitores. Dessa forma também podemos até denominar este livro como uma epístola de advertência e por esse motivo se torna também uma carta bem atual para nós nos dias de hoje. Dessa forma, o autor deixa claro, a partir da motivação que ele leva, que levou também a escrever essa carta, que o justo ele viverá pela fé, não porque confia em sua própria justiça ou entende que a sua vida está isenta de pecar, mas sim porque confia unicamente na justiça de Cristo, que sem pecar viveu todos os sofrimentos pelos quais passaram os seres humanos e passam os seres humanos, e derramou o seu sangue pelos nossos pecados e nos justificou perante o Pai. Assim, somente o sacrifício de Cristo pode nos tornar limpos e habilitados para entrar no descanso de Deus. Deste modo, o autor também quer mostrar os perigos sobre o entendimento equivocado que os nossos primeiros irmãos, eles supostamente teriam acerca da natureza de Cristo e da sua obra. Notemos que o perigo das falsas doutrinas ou o não conhecimento dos fundamentos mais elementares da fé não é um problema novo. Os leitores ou os ouvintes desta carta talvez considerassem que um retorno ao judaísmo seria talvez uma forma de alívio para as tensões e as ameaças e perseguições daquele período da era cristã. A religião judaica era reconhecida pelo Estado, mas a religião cristã, ela não era. Aquela congregação que recebeu a carta talvez estivesse levantando razões a este respeito, mas o autor estava firme em seu propósito. Quaisquer que fossem as razões, não interessavam aí ao autor, mas o resultado é o que impulsionava, a saber, Cristo, o seu sacrifício e a sua função sacerdotal, que estavam sendo tão relativizada que chegavam até ser negada. Com isso, a apostasia batia as portas daqueles crentes. Para evitar uma tão grande calamidade, o autor, então, escreveu essa carta. De fato, o autor da carta, ele faz aí
uma longa exposição sobre a divindade e humanidade de Cristo, mostrando através da lei, dos salmos, dos escritos e dos profetas que Jesus, ele é o Messias prometido, o Rei e o sumo sacerdote perfeito. E assim chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, e que traz o título A Pessoa e Obra de Cristo. A Pessoa e Obra de Cristo. Neste tópico, trataremos sobre a centralidade desta carta aos Hebreus, ou seja, Jesus Cristo. Ao falar da supremacia de Jesus, o autor de Hebreus, primeiramente, ele faz em relação aos profetas. Deus falou no passado pelos profetas. E no presente, naquela época, estava falando pelo Filho. Assim registra Hebreus 1, no versículo 1. A revelação profética do antigo Israel fez com que esse povo ele se distinguisse dos demais. O autor mostra um Deus que se revela, que se comunica com os seus. Ele fala de uma forma direta ao seu povo. Não é um Deus mudo. Os advérbios gregos que coloca aí como muitas vezes e até mesmo muitas maneiras, que modificam o verbo falar, mostram a intensidade dessa comunicação de Deus para com os seres humanos. Podemos ver que os 2 primeiros versos do capítulo 1 quase que expressam, em linhas gerais, o assunto principal da carta. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Olha, essa verdade que demonstra a centralidade de Cristo como o mediador de uma nova aliança estabelecida por Deus com o seu povo. Ela é demonstrada já neste capítulo 1 e nos 12 capítulos que vão seguir. Deus, em nenhum momento da história, ele deixou o seu povo sem orientação. Ele fala e fala sempre o que é necessário. Por conseguinte, o verso 3, ele expressa que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Assim, o autor quer mostrar o caráter divino de Jesus e que o Pai é revelado através do Filho. Portanto, em Jesus, os primeiros irmãos e nós também podemos saber como o Pai trata cada ser humano na terra. Como ele trata o pobre e o rico, o angustiado e o que se sente abastado, o hipócrita e o sincero de coração. Enfim, em Jesus nós podemos saber quem é o Pai e que Ele espera de cada um de nós. Aos cristãos da Nova Aliança, Deus ele falou por intermédio do seu Filho, como registra Hebreus 1:1. O uso das expressões, então, havendo falado ou depois ter falado, em Hebreus 1, no versículo 1, e também no versículo 2, por parte do autor, mostra que essa ação de Deus ela foi um fato consumado. À luz dessa verdade, não podemos deixar de refletir sobre a centralidade de Cristo como o coração da nossa fé. Sem a centralidade da vida e a obra de Cristo, o ser humano ele tenderá a criar para si os seus próprios deuses, seus próprios cultos, as suas próprias doutrinas. Não é sem razão que percebemos uma pluralidade de doutrinas falsas em nossos dias também. Portanto,
a carta aos Hebreus é um grande tratado sobre Jesus, sobre a sua obra, sobre a sua vitória e a salvação conquistada por ele, para nós. Assim, a explanação sobre a natureza divina de Cristo tem um destaque importante em toda esta carta. No capítulo 1, no verso 5, o autor ele faz menção ao Salmo 2, verso 7, questionando sobre a qual dos anjos Deus dissera: você é meu filho, hoje gerei você. Deus não fala isso. Com isso, o autor quer nos mostrar que Cristo, na qualidade de Filho de Deus, é superior aos anjos, e estes devem prestar adoração a ele. Por conseguinte, o autor faz uma distinção entre a natureza dos anjos e a natureza de Jesus Cristo. Os anjos são ministros de Deus na execução da vontade, porém Jesus Cristo é o próprio Filho de Deus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Por outro lado, Jesus também não é meramente um homem sábio que passou por este mundo, nem um mero filósofo, ou ainda um homem simplesmente bom. Tampouco se pode aí dizer que Jesus foi somente um espírito iluminado, como muitos querem incutir em nossas mentes. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que a seu tempo viveu neste mundo, derramou o seu sangue pelos nossos pecados, morreu, ressuscitou e voltou para o céu e intercede por nós. Esta é a mensagem da carta aos Hebreus. Com tudo o que foi dito neste tópico, nós vemos que na antiga e na nova aliança, Cristo é a revelação plena de Deus Pai. Por isso, ele é superior aos profetas e a todos os seres, incluindo também os anjos. E neste caminhar, chegamos à conclusão desta primeira lição deste quarto trimestre da revista Palavra e Vida. Na lição de hoje, vimos que a carta aos Hebreus, ela traz em seu bojo a centralidade de Cristo. E em nosso estudo de hoje, nós entendemos sobre a supremacia de Cristo em relação aos anjos por meio de vários fatos documentados nas Escrituras. Os anjos são criaturas. O Filho é criador. O Filho, ele foi gerado, não criado. O que Deus gera é Deus, assim como o que o homem gera é homem. O que Deus cria não é Deus. Da mesma forma, o que o homem constrói não é homem. Daí a razão de os homens não serem filhos de Deus, no mesmo sentido que Cristo o é. Eles podem assemelhar-se a Deus em certos aspectos, mas não pertencem à mesma natureza. O mesmo se pode dizer dos anjos. Eles não possuem a mesma essência divina que o Filho. É por essa razão que o autor ele destaca que o Filho é chamado de Deus, no verso 8. E que por isso merece adoração, como está registrado no verso 6. Desta forma, a Jesus Cristo toda a honra e toda a glória. E desta forma chegamos ao nosso momento para pensar e agir, com 3 reflexões propostas pelo pastor Alonso Castro Colares Júnior. Na primeira reflexão, o autor da lição ele nos indaga se já fomos tentados a abandonar a fé em Jesus. E como nós superamos essa tentação? Na sua classe, aí na sua casa, compartilhe
essa experiência que você teve e como você se afastou da apostasia e se fortificou na fé em Cristo Jesus. Na segunda reflexão, o autor ele nos pergunta: como podemos perceber um falso ensinamento? A centralidade de Cristo, ela ajuda a identificar um ensino falso. Nestes últimos dias, quando vemos aparecer ensinamentos errados quanto à fé cristã, onde os joelhos de muitos cristãos parecem estar vacilantes, nos faz necessário atentarmos diligentemente para o conselho encorajador aí de Hebreus. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçai o vosso coração, como está no capítulo 3, no versículo 7. A terceira reflexão, destacamos que Jesus é mais do que um homem sábio. Você já testemunhou aí para as pessoas que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? A todo tempo, os nossos lábios devem confessar que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador de nossas vidas, até que ele venha nos levar consigo para a glória. Que Deus assim nos abençoe. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu convido você a se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione aí o sino das notificações, compartilhe para os membros aí da sua igreja, para que eles também possam desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da Palavra de Deus. Na próxima semana, nós estaremos estudando a lição de número 2, com o título Coroado de Glória e Honra. Estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?